Fala pessoal, hoje eu quero falar sobre o Lois. Tem um livro que eu li do Leonardo que chama-se O Lois Não Me Mata. Então, vou fazer um merchan de graça. Esse vai ser o bate-papo de hoje. Eu quero dissertar, quero falar sobre o Lois. Antes, deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente, ativa o sininho. Quem não me conhece, eu sou Marcelo do Papo de Sardinha, canal onde eu comento e troco uma ideia sobre o dia a dia de um trader. Pessoal, nesse livro ele fala como ele mudou a vida dele quando ele entendeu que o Lois fazia parte do processo da vida dele. Ele comenta como a vida dele, ela criou um rumo quando ele entendeu que o Lois ele é parte importante de um processo. E aí eu quero falar com vocês o seguinte, trazendo um pouco para a minha realidade, trazendo um pouco para o meu dia a dia, para o meu processo. Uma coisa que eu já percebi, cara, e eu quero muito falar nesse bate-papo, que você meio que se adapta a um ativo. Então, por exemplo, eu ao longo dessa trajetória, que não começou há 11 meses, e inclusive o vídeo vai ao ar amanhã, essa trajetória começou em 2020 ou em 2005 com o Swing Trade. Você se dedica a vários ativos, mas quando você se dedica a um ativo, você começa a conhecê-lo. Então, por exemplo, eu estava nesse processo todo, cara, já aconteceu de eu focar no dólar, focar no índice, focar no Forex, focar em opções, focar no Swing Trade. E aí uma das coisas que mudou a minha vida foi quando eu me dediquei a apenas um ativo, a entender todos os movimentos dele, todos os possíveis violinadas, tudo que pode afetar aquele ativo para o meu dia a dia. E aí hoje, quando eu simplesmente entro no dólar, e aí eu comecei a fazer o mesmo processo que eu fiz no índice, você começa a ter medo. Eu não tenho hoje medo de operar no índice, eu não tenho medo de tomar loss no índice. Hoje, quando a operação vai contra mim, é como se nada tivesse acontecido. Isso aconteceu no Swing Trade, eu fiz um processo no Swing Trade, até entender que, até me acostumar com o loss no Swing Trade, levou tempo. Hoje eu me acostumei com o loss, olha que doideira isso que eu estou falando, né? Eu me acostumei com a reversão do processo, ou seja, quando ele vai contra você no índice. E aí quando eu entro no dólar, eu sinto o mesmo frio na barriga que eu sentia quando eu estava começando no índice, quando eu estava começando no Swing Trade, quando eu opero hoje no Forex, eu sinto o mesmo frio na barriga, mas eu não sinto esse frio na barriga no índice. E por que isso acontece? Cara, primeiro é porque eu treinei o índice. Eu treinei a quantidade de pontos, eu treinei o dia de agenda econômica, eu treinei a minha mente para que tudo que está acontecendo ali, quantos pontos eu posso aguentar, quantos pontos eu posso aceitar. Cara, eu treinei toda a minha vida pro índice. E agora eu estou fazendo o mesmo processo, treinando para o dólar, e depois eu vou treinar para o Forex. E por que eu estou fazendo tudo isso? E por que o Lois hoje ele é um processo, às vezes, até mais importante do que o indicador? Você se adapta ao indicador que está naquele momento. Mas quando você fala de gerenciamento de risco, você fala de a quantidade de pontos. Cara, qual é o ponto, a quantidade de pontos que você tolera estopar no índice? Cara, 250 pontos, 300 pontos. Qual é a quantidade de pontos que você aguenta estopar no dólar? Cara, eu ainda tenho minhas dúvidas, às vezes 5, às vezes 10, às vezes 15.
Então eu estou treinando minha mente para que aquela quantidade de pontos ela não vá ser nocivo para mim. Resumindo, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é o seguinte, é que quando você entra num novo ativo, você começa do zero. Você precisa entender a volatilidade, você precisa entender a quantidade de idas e vindas daquele ativo. Cara, quantos pontos ele se movimenta? Pelo menos comigo foi assim no swing trade, foi assim no índice e está sendo assim no dólar. O loss, você tem que entender. Hoje, por exemplo, eu entrei no processo lá do dólar. Cara, eu fiquei extremamente tenso, botei lá 2 pontos de perda, e aí, claro, eu dei extremamente sorte que ele foi a meu favor, eu peguei 5 pontos. Mas, cara, eu fiquei extremamente nervoso. Um contrato, obviamente, perderia lá acho que R$20. Eu fiquei nervoso. Por quê? Porque eu não sei o que eu estou fazendo. Porque eu não sei aonde estou pisando. Porque ainda não está confortável para mim. Porra, Marcelo, você está dando certo no índice. Pô, você está dando certo no swing trade. Por que mais um ativo? Cara, primeiro, é óbvio, eu quero entender mais o mercado, eu quero me aprofundar mais no mercado. Segundo, cara, eu vivo do mercado. Você imagina se o índice, eu estou atuando no índice, o índice está muito ruim de operar. Cara, eu vou para o dólar, ou vou para o Forex, ou como eu faço atualmente, eu vou para o swing trade, para as ações, para ver se há oportunidade. Você vai buscar oportunidades em outros ativos, mas para isso você precisa entender. Então hoje, por exemplo, quando o índice não está muito legal, eu tento fazer uma operação, 2 operações. Não está legal, eu vou buscar uma ação para tradear, para fazer um day trade, um swing trade, para tentar arrancar uma grana para poder compensar o meu prejuízo, para poder compensar os valores que eu preciso para pagar no mês. Mas eu posso ter a opção do Forex, que eu opero muito pouco, eu ainda tenho muito receio, ainda tenho muito frio na barriga quando eu opero o Forex, e ainda tenho dólar. Então, esse processo é simplesmente aceitar e entender que o loss não te mata, o loss não te agride, entender que o loss faz parte do processo. Mas para isso, para você entender que o loss não te agride, você precisa entender o que você está fazendo com aquele ativo. Resumindo a história, quando você opera no índice, você fala de 100 pontos, 200 pontos, 300 pontos, 500 pontos. E quando você fala no dólar? Você fala de 5 pontos, você fala de 50 pontos, você fala de... 50 pontos é muito, eu acho. Você fala de 30 pontos, você tem uma influência muito maior no fluxo, e assim vai. Eu só uma explanação do que o loss pode fazer e qual é a importância do loss na vida da gente, desde que você conheça o mercado que você está atuando. Bom, sou o Marcelo, Papo de Sardinha, deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente. Quem não é inscrito, se inscreva. Teria satisfação imensa em responder. Muito satisfeito, muito feliz com todo o processo, muito feliz com a minha profissão. Fui!